forte, sua graça é divina, não é sorte. Seu pai lhe fez bendita e ela brilha. Grande menina, ela pode, só não sabia. Ela só não sabia. Sofre, faz poesia, pra que decote? Se ela tem simpatia e nem é nobre, e rei chama de filha, ela vence por teimosia. Quem lhe deu toda essa ousadia? Quem desperta nela tanta alegria? Não é o príncipe de cavalo manco, foi aquele rei do cavalo branco. Graças a Deus chegamos. Você está registrando? Tudo. Graças a Deus. A senhora está falando para Sempre TV, que é o canal cristão da Bahia e pela fé do Brasil. Glória a Deus. Focado em mulheres, vivendo uau, ungida, amável e leve. Tudo que a senhora consegue ser, né? Obrigado. É um desafio para muitos de nós, né? Para todas nós. Ai, que coisa boa. Um livro de mensagens. Esse é o livro que tem que ir, sabe para onde? Sabe para onde? Para onde? O presídio. Nós, Jesus confirmando. Nós estamos aí com 280 livros para entregar no presídio. Ela tem que ir para o presídio. Tem um papelzinho aí, esse estacionamento? Esse é o livro que tem que ir para lá. Amém. Pois ele irá. Pastora Patrícia, Pode falar. eu convivo com pessoas necessitadas. O meu ministério é com gente muito pobre. Então eu penso muito em feijão com arroz, em preço das coisas, né? Então eu não gosto de ir num restaurante que eu vou pagar um absurdo, que eu pago pela entrada, a cabeça, e depois eu vou comer um pouquinho de comida. Porque na realidade o que eu vou comer é pouco em relação ao que se come numa churrascaria. Então se vai na churrascaria para pagar por cabeça, eu prefiro não. A senhora é cristã desde a infância? Olha, eu nasci do adultério de um evangélico com uma católica. Aí eu cresci nessa briga, aí mais vigorou o evangelho. Porque minha mãe era portuguesa, irmã de um padre com 2 irmãs freiras. E o padre era o padre da cidade, todos portugueses. E ela tinha 2 irmãs freiras também. Mamãe era católica, apostólica, romana, mariólatra, presidente da Apostolado da Oração. Meu pai, que era médico, ele era estrangeiro também, mas ele era da Guiana Inglesa, cresceu na Inglaterra e depois que ele cresceu, formou em Oxford, porque ele morava em Reading. E ele foi para o Mar do Caribe e lá ele casou com uma barbadiana dentro da igreja anglicana. E ele veio para o Brasil, tiveram 4 filhos e 2 filhas. E o papai caiu em adultério com a mamãe que trabalhava com ele. Papai negro, azul marinho, mamãe branca dos olhos verdes, portuguesa. E aí eu nasci, então eu tive uma infância muito conturbada, porque mamãe achava que se eu não fosse lá na missa, eu ia para o inferno. E o papai exigia que eu fosse ao culto por causa da escola dominical. Então, eu tive uma infância muito conturbada, mas com 9 anos, o papai resolveu que ia me tirar da cidade. E mamãe disse, pode tirar, mas contando que seja para um colégio de freira. E o papai queria me mandar para a família dele na Inglaterra. Aí o papai escolheu um colégio que ele conhecia as freiras, porque lá na cidade, na terra dele, a melhor educação era dada pelas freiras francesas. E o colégio mais próximo do Pará que ele encontrou foi aqui na Bahia. O Colégio das Mercês, ali da Avenida Cegas. Naquela época eu fiquei 7 anos inteira. Não adianta. Eu era organista.
Depois eu saí do colégio para fazer já faculdade, fiz o colégio normal lá no Isaías Alves, naquela época era o máximo, e não sei se ainda é. E a senhora esteve na UFBA também? Também. Fez o quê? Filosofia. Depois eu fiz psicologia e fiz música no Seminário Livre de Música da Bahia, ali atrás da reitoria da universidade, do lado da escola de odontologia. Nesse período a senhora já frequentava a igreja cristã, evangélica? Nesse período que eu fiz faculdade, eu estava perdidinho. Porque qualquer pessoa que sai de uma situação dessa, é protestante, mas toca órgão e vai à missa e sabe tudo, e estuda tudo quanto é cíclica papal, fica cheia de minhoca. Então eu parti para estudar. Então eu parti para estudar, sabe o quê? Cultura afro-brasileira. No Instituto Cultural no Instituto Afro-Brasileiro, Instituto de Estudos Afro-Brasileiros. Nossa, então Deus deu uma formação para a senhora Foi ali, mesmo, né? quando fundaram o Instituto de Cultura Afro-Brasileira, na Universidade Federal, o professor era o famoso Ogum Dilê. Aí tinha que fazer dança afro, e eu fiz lá no Teatro Castro Alves com a Olga do Alaqueta. Né? E aí, esse período foi um período... Quase baiana, a senhora. Meu coração é baiano. Você pode ter certeza. A única frustração que eu tenho é não ter nascido aqui. Tá vendo aí, baiano? Eu, quando oro pela Bahia, eu oro pela cidade do Salvador. O Salvador da Bahia. De todos os santos. Eu chamo cidade do Salvador. Eu não digo assim, eu vou para o Salvador, eu digo, vou para a cidade do Salvador. E Deus sabe o que eu estou dizendo. E os santos somos nós. Santos somos nós. E remidos no sangue do O Salvador dos santos, quer dizer, aqueles que já são escolhidos desde antes da fundação do mundo. Eles estão aqui. E a cidade do... Enquanto muita gente fala, né, que a Bahia é um campo espiritual minado e energia negativa. Pessoal sente tanta energia e fica na safadeza. E a senhora traz uma visão totalmente diferente. Agora, você imagina se Jesus desiste, chega aqui e diz que nesse mundo tem tanta energia. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Não impediu de Jesus brilhar. O que mais negatividade do que tinha no Egito no tempo de José, e José brilhou ali. Ele não caiu no pecado com a mulher de Potifar. Correu dela. Não é? Daquela parada. Não existe justificativa. Não tem. Você crê em Deus. Uma coisa é certa, se você é luz, você vai me brilhar. Quanto mais treva, mais você aparece. Não tem jeito. Esse negócio é porque eu não vou, porque o ambiente está muito pesado. Se você é luz, os diabos vão sair. Os demônios vão sair tudo de você. Eu vou entrar. Ah, mas tem muito demônio. O problema é deles. Não é mesmo. O problema é de quem está nas trevas. Porque luz, ninguém pode esconder. Bom, então vamos falar isso assim com muita clareza, né? Bahia do Salvador de Não, todos... esse é o Salvador. O Salvador da Bahia. Da Bahia, de todos os santos. Aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo e que Deus deixou aqui. Olha só. Deus plantou nessa terra. Aqui tem. Milhares, né? Escolhidos, remidos, Olha, é a cidade do Salvador. Eu amo essa terra. Eu venho lá de cima do avião e começo a orar. Eu tenho muito visto a visão e a Agora, revelação. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Presta atenção uma coisa que eu vou dizer. Se você tem hoje 1 milhão para aplicar, você vai aplicar 1 milhão comprando formiga ou você vai comprar 1 milhão comprando gado? Vai aplicar seu dinheiro em gado. Por que é que o diabo pegou 7 demônios dele e investiu na vida de Madalena? Porque ele sabia, o diabo é um ser espiritual, ele sabia que estava prometido que aquela mulher seria a anunciadora da maior notícia que este universo já viu, que é a ressurreição do Filho de Deus. Né? Então ele investiu 7 demônios para arrebentar com ela. Agora, impediu? Não, jamais.
Por que ele investiu 2 mil no gabarito? Aquele homem, para pregar o que Deus faz, não precisava abrir a boca, era só andar. A vida dele era uma proclamação. Todo mundo viu ele antes nu, sujo, ferido, porco, louco. Agora todo mundo via ele com aquele esplendor de quem teve um toque de Jesus Cristo vestido limpo. Era só ele chegar. Por isso que Jesus disse, vai e testemunha para a tua família o que Deus fez para ti. Pronto, ele só precisava dar o caderno. Não adiantou. Então por que é que o diabo investe tanto na Bahia? Ele já sabe os projetos de Deus, de salvação para essa terra maravilhosa. Acabou, não adianta. Ainda veio o Papa daquela época, que nem Caifás. Caifás não profetizou, é necessário que um morra. Todos, algum tem que morrer. Nem o Caifás nosso foi o Papa daquela época, que botou o nome da cidade do Salvador da Bahia. Muitos séculos antes de Jesus Cristo vir, lá em Gênesis 15, Deus faz uma aliança com Abraão, prometendo a Abraão a bênção de trazer o seu povo do Egito para possuir a terra prometida, dizendo para ele que isso aconteceria depois de 400 anos de cativeiro. Esta aliança foi selada com sangue. Depois, Deus renova esta aliança com o seu povo lá no Sinai. Quando Deus renova essa aliança lá no Sinai, Deus dá um aspecto completamente pentecostal. Porque exatamente, eu vou fazer aqui um breve parênteses para dizer, quando Deus institui a festa de Pentecostes, anunciada lá em Levítico 23, ele diz que eles deviam celebrar a festa das primícias, trazendo os frutos da terra, e em seguida a festa de Pentecostes, 50 dias depois, trazendo 2 pães. 2 pães. O que ele disse que é do Salvador. Agora, o que está aqui, nós temos que pregar o Evangelho, que Jesus disse não será Salvador se ele não for primeiro Senhor. Então a gente tem que pregar o Evangelho para os santos receberem Jesus como Senhor, e ele será o Salvador. Mas a redenção já existe, né? Deus já deixou a sentença. Minha filha, ninguém pode pedir coisa. Os que estão escolhidos, e essa terra não fala nada. Como foi que a senhora saiu da Bahia? Eu casei aqui na Bahia, tive meus filhos na Bahia, mas meu marido era engenheiro da Petrobras. E ele foi chamado para ser gerente de apoio da Petrobras Internacional no Irã. Eu fui morar lá. Morei lá 3 anos, e pouco, e 6 meses no Kuwait, porque começou a guerra iraniana. Aí eu tive que sair. E foi lá que se deu a minha volta para Deus. Quando Deus está fazendo uma coisa, não tem para ninguém. Eu vivo nessa unção. O que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer agora eu não sei, mas eu sei que Ele está fazendo o que Jesus disse. Meu Pai trabalha. Até hoje. E eu também trabalho. Então, se eles estão trabalhando, estou na onda deles. Eu só quero. A única coisa que eu peço a Deus é que eu fique nessa onda. A senhora vai para o Iraque, passa 3 anos e meio E volto. Aí já não voltou mais para a Bahia? Não, aí mandaram o meu marido ficar no Rio, que ele era carioca. Aí depois de um tempo meu marido morreu lá e eu comecei o ministério. Porque com ele vivo não dava para começar aquele ano. Ele não conseguiu admitir o ministério de Deus? Não, porque Deus me deu uma visão muito voltada para os pobres. E ele não admitiu. Dizia assim, que dá aos pobres, empresta. Tinha horror de pobre. Como eu antes tinha. Quando Deus mudou tudo. Por isso o livro de Ruth, ele é lido o tempo todo na festa de Pentecostes, durante a celebração, a noite de vigília. Quando você vê, Pentecostes acontece, a aliança do Sinai, ela
acontece 50 dias depois que eles atravessaram o Mar Vermelho. Fogo sobre o monte, clamor de trombeta, a voz de Deus falando, como diz o Midrash, em 70 línguas, ouvida por todos. Ali, o povo recebe a aliança, é selada com sangue. O povo não estava entendendo que um dia, isso se reportava para um dia, em que 50 dias depois da ressurreição de Jesus, haveria fogo, haveria um Espírito que trazia novas línguas. Pentecostes aconteceria anunciado lá para Moisés. Então, primeiro, Deus faz uma aliança com Abraão, selada com sangue. Aqui no Sinai, ele renova esta aliança selada com sangue, não é? Centenas de anos depois, no 7º século, depois, o povo já tinha desprezado Deus. A igreja dele, eu sempre falo isso para ele. Por exemplo, onde Deus deu o terreno para ele, é entre Pituba e Maralina. Então é um lugar de muita prostituição. Entendeu? É bem na hora, de frente para o mar. Então a guerra dele, esses dias eu estava lá, o pastor Arli Teodoro estava pregando e tinham alguns homossexuais assistindo o culto. Então assim, é uma área realmente assim que só um homem muito ousado, um homem com muita força de Deus mesmo, para tomar aquilo ali como um projeto para crescer. Não é fácil, esse negócio de... É uma casta, existe em Apocalipse umas castas que estão esperando o momento certo para serem soltas. Tem momentos em que Deus diz assim, agora solta os 4 anjos que estão no oceano, no rio Tigre, solta os 4 ventos, então estão soltando castas que estavam guardadas, esperando a hora certa que é agora. Como tem lá em Apocalipse, Apocalipse 9, quando aquela estrela, a estrela caída, que é o diabo, recebe aquela chave para abrir o poço do abismo, para liberar uma casta que é liderada que tem um líder chamado Abaddon, que essa casta, esses querubins do inferno, eles vêm para um trabalho de 6 meses só. Eles têm uma ordem certa, e a ordem certa é não tocar em vegetal nenhum. E só tocar nos homens que não têm a marca dos Deus vivos, quer dizer, que não aceitaram Jesus, não receberam o selo do Espírito Santo. Mas também outra ordem, eles não podem matar esses homens, eles têm que atormentar com dores por 5 meses. Durante esse tempo, esse povo vai ser atormentado de dores como se fosse a dor que resulta da picada do escorpião. Eles vão querer morrer, mas a morte vai fugir deles. Quer dizer, até suicídio eles vão tentar, mas não vão conseguir. Eles têm que ser atormentados 5 meses. Completou os 5 meses, eles se retiram, voltam para o abismo, é selado de novo. O nome do chefe deles, em grego, é Apolion, e em hebraico é Abaddon. São demônios, são castas que são liberadas. Por exemplo, agora, no Brasil, foi liberada uma casta de anarquia. Por isso tudo isso aqui. Anarquia é uma palavra que vem de 2 palavras do grego. Arque. An quer dizer sem, arque é governo. Então está liberado um momento em que ninguém respeita o governo. E também ninguém vê o governo. Então, as pessoas se aborreceram aqui, eles vão para a rua, eles tocam fogo em carro, eles tocam fogo em ônibus, eles depredam, eles fazem, acontece, não tem problema. Não aparece um governador, um presidente, um deputado na televisão para dizer que não, ignora-se completamente o governo e o governo se recusa. Eu farei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá.
não conforme a aliança que eu fiz com seus pais quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, pois eles me desprezaram, não obstante eu os haver desposado. Porque esta é a aliança que farei com eles naqueles dias. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também no seu coração eu as escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Aleluia! Total. A Dilma foi vaiada de novo. Não pôde mostrar na televisão, mas hoje já saiu no jornal. O que é isso? Ela é a presidente. Entende? Então, isso está liberado no Brasil. Nós temos orado demais. Você não sabe a batalha que a gente tem agora. Enfrentando toda essa guerra. Estava ordenado a matança de todos os policiais da República, para que as gangues de novo tomassem todas as favelas, porque a polícia não ia ter, o governo não ia ter polícia para botar lá embaixo, não. Ia ser o tá bom? O poder da oração que transforma. Absoluto. Olha, tem gente orando na Europa todinha, Estados Unidos, Canadá. Eu levantei, eu liguei, eu fiz e aconteceu. Eu não podia dizer o que era. Essa casta veio sobre o Brasil. Outra casta que veio já, e eles foram soltando a homossexualidade. A gente vive, às vezes, olhando as coisas do ponto de vista natural, mas nós somos espirituais. A gente não pode espiritualizar, nem entrar numa viagem sem volta. Mas nós temos que saber Que o mundo é que o mundo espiritual está aí e nós estamos rodeados de anjos e demônios. E a Bíblia fala de principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, forças espirituais do mal das regiões celestes. Então eles têm uma ordem. Eles têm uma ordem. Eles têm uma posição. Eles têm uma hierarquia. Eles estão organizados. E o crime também é organizado. Nós é que estamos desorganizados. Nós é que estamos nós estamos isso é muito ruim, porque a gente vê que a igreja, enquanto corpo de Cristo, ela é altamente dividida, né? Porque eles estão se degladiando. As pessoas estão pensando em denominação, não estão pensando em reino. Nós estamos aqui por causa de um reino, nós só temos um monarca sobre nós, um espírito, um sangue. As pessoas não querem saber disso. Está cada um procurando seu igual. Procurando seu igual. Não está pensando em reino. Hoje a senhora congrega onde? Eu congrego, eu sou anglicana, mas eu sou de uma igreja anglicana altamente evangélica. Que tem a igreja anglicana, como toda a igreja católica, é muito dividida. Então tem a parte que eles chamam de high church, que é o alto clero dos homossexuais, dos intelectuais, mas tem o low church, que é o baixo clero, que é evangélico. Essa igreja americana, do baixo clero, na África, quando o bispo bota a mão em cima de um para orar, ele já está orando em língua, já está profetizando. Então, o grande problema é que nós, sabe aquele negócio? Você olha na oração do capítulo 17 de João, que é a única oração de Jesus. O Pai Nosso não é a oração de Jesus. O Pai Nosso é a oração que ele nos ensina. A oração de Jesus mesmo é capítulo 17. Então você vai ver, quando ele ora por nós, primeiro ele ora por ele, depois ele ora pelos aqueles apóstolos que estavam lá, depois ele ora por aqueles que viessem a crer pela pregação daqueles primeiros apóstolos. Ele só orou por nós e pediu o quê? Unidade. Só isso. Olha. Porque ele sabia que ia ser um reino, né? Ele diz um reino dividido em nós. O nosso se estabelece porque o monarca é um só. Ele não se divide. Mas nós aqui embaixo, e a aliança renovada no Sinai foi também selada com sangue. Mas não há menção de sangue nesta aliança prometida
através de Jeremias. Quando Deus diz: farei nova aliança, não há a menor menção de sangue. Como é que isso vai acontecer? Esta aliança prometida em Jeremias 31 é um pacto escrito, mas não é assinado. Não tem testemunha. Quando é então que este pacto vai ter validade? Se uma promessa sem assinatura não tem validade, depois de muitos anos, meus irmãos, ninguém sabia como ia acontecer isso, porque não tinha sangue derramado. Mas passaram-se tantos anos, e lá um dia, antes de ir para a cruz, na última Páscoa de Jesus com seus discípulos, Jesus Cristo anuncia que o sangue que cega. A gente, quando entra nesse rio com Deus, a gente aprende que Deus faz o trabalho através de nós. Nós não trabalhamos para Deus, nós trabalhamos com Deus. Ele é o supridor. Eu tenho muito medo de dever, por isso que eu não tenho ministério maior. Muita coisa tem vontade de fazer. Gente, eu vou chamar outro comercial. Esse programa não tem hora para acabar. Ainda bem que eu sou a diretora da TV, né? Eu posso dar essa hora. Vamos crescer esse programa aí, manda quem pode. É isso aí, a gente volta já. Sai daí não. A antiga aliança feita com Abraão é conhecida como a aliança da lei. A nova aliança feita no sangue de Jesus é a aliança da graça. Essa é anunciada por Jeremias. Por que é tão importante que lembremos essas coisas? Porque quando Jesus, todos esses anos, preparou os discípulos, ele preparou para esse momento, até que viesse a revelação da ceia. Por isso que Jesus não falou nada na primeira Páscoa, não falou nada na segunda Páscoa, mas na terceira ele caprichou, porque ele sabia que era ali que aquilo tinha que ser assinado. E quando nós vemos a diferença entre a aliança da lei para Abraão e a aliança da graça, é que a aliança da lei diz assim: fazei isto e vivereis. E a aliança da graça diz: eu vou fazê-lo por você. É Deus que toma a frente. Ele diz: eu inscreverei as minhas leis no seu coração, na vossa mente. E também no vosso coração eu as imprimirei. Eu serei seu Deus, você será o meu povo. Não ensinará mais um ao outro dizendo: conhece o Senhor, porque desde o menor até o maior me conhecerá. Porque para com vós outros usarei de misericórdia, e dos vossos pecados jamais me lembrarei. Por quê? Porque quando Deus olha para nós, Ele nos vê através do sangue de Jesus. Sangue. Estamos aqui com a missionária de Meio Williams, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre a casa de Marta e Maria. Maria e Marta. Olha, a casa de Maria e Marta. Primeiro vem Maria, porque Maria é oração, Marta é ação, é trabalho. Quer dizer que Maria é oração e Marta é ação. É sim, as duas irmãs de Lázaro. Maravilha. Conta pra gente um pouquinho, como é que nasceu essa ideia no seu coração? Isso é uma história tão longa, porque eu estava saindo da minha igreja um dia, eu tinha chegado do Iraque, estava no Rio de Janeiro, e meu marido sendo carioca, e eu logo que cheguei no Rio de Janeiro, procurei uma igreja anglicana, uma igreja de língua inglesa para frequentar. E um dia eu estou saindo de lá, mas mês de julho, e era um domingo chuvoso, e na hora que meu marido entrou no carro, e nós entramos, sempre dia de domingo, era o dia de ir ao restaurante, porque não tinha cozinheiro em casa.
Então, meu marido disse para os meus filhos, vocês escolham o restaurante onde vão. Porque se vocês não escolherem até eu chegar no sinal ali o próximo sinal, eu que vou escolher. Os meninos tinham pavor que ele escolhesse, que sempre ele escolhia a marisqueira, restaurante de peixe, os meninos detestavam. Mas o menino queria ir para a churrascaria Palace, ali no Copacabana Palace, e a menina queria ir para o Majorica, lá no Flamengo, porque o Copacabana Palace ficava lá perto de casa e ele acabava de comer e ia jogar totó com os amigos. E lá na Majorica ela encontraria os amigos. Então, enquanto ele está perguntando isso, ele falou no sinal da Voluntários da Pátria. Aí, o porteiro abriu o portão da frente da igreja e tinha uma poça d'água. Veio uma menina, mais ou menos uns 5, 6 anos, eu acho, bem magra, bem negra, bem pobre. E ela tinha nos pés, eu me lembro, uma sandália havaiana, que eu creio que era amarela, mas a sandália havaiana era muito menor do que o pé dela. E ela estava vendendo os docinhos, não sei se era chiclete, se era bis. Eu sei que ela se aproximou para oferecer. Isso meu marido passou em cima de uma poça d'água e espirrou água na menina toda. Ela deu um salto para trás e os docinhos dela caíram na lama. Mas ele não estava nem aí. E ele foi passando assim mesmo, foi embora. E naquele momento aconteceu uma revolução dentro de mim. Eu tive vergonha de ser crente, eu tive vergonha de tudo, eu tive uma revolta pela dor daquela criança. Tudo fez uma diferença na minha vida, porque enquanto meus filhos estavam reclamando por causa de restaurante, aquela menina não sabia se ia comer aquele dia. Não tinha nem comida e ainda perdeu os docinhos na lama. Olha, foi uma revolução dentro de mim. No outro dia, de manhã, levei meus filhos no colégio, voltei para a igreja, passei lá, perguntei para o porteiro, seu João, sabe aquela menina que estava aqui ontem? O senhor conhece, sabe de onde é aquela menina? Ele disse, é daqui. Aí ele estendeu o braço assim, para o lado direito e mostrou o Morro Dona Marta. Nunca eu tinha visto aquela favela. Porque a gente que sai daqui da Bahia, a gente sabe que existe o bairro pobre, mas o bairro pobre está mais distante do bairro rico. Não é como lá no Rio, que um bairro chique tem direito a 1 ou 2 favelas. Porque não existe no Rio. Por exemplo, o Leme é um bairro pequeno, mas tem 2 favelas. Chapéu, Mangueira e Babilônia. Copacabana é um bairro chique, mas tem 2 favelas. Tem Ladeira do Tabajara e tem Pavãozinho. Ipanema, coisa... São Conrado tem a Rocinha. Né? Então, bem, ele apontou. Então eu vi que ali junto da minha igreja havia uma favela. Pronto. Aí eu tinha no coração, meu coração se abriu para ajudar aquela menina, para ajudar uma criança. E aí eu passei aí todos os dias na frente de um posto de gasolina que tem na frente do Morro Dona Marta e eu orava por aquelas crianças e orava por aquele morro. Foi aí que surgiu uma oportunidade de eu ir para Singapura para fazer um curso de liderança cristã pelo Instituto Haggai. E eu não podia nem falar com meu marido de fazer um trabalho na favela, que ele tinha um horror de pobre. E quando eu fui para Singapura, segundo dia que eu estava lá, meu marido morreu, teve um infarto. E morreu no Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu sabia exatamente o que fazer. Na hora que eu recebi a notícia da morte do meu marido, foi junto com a minha filha e meu pastor pedindo a mim que não voltasse, que não dava tempo de eu chegar para o enterro, que eles iam fazer tudo direitinho. Fiquei lá. Mas na hora que eu recebi, eu fiz um voto a Deus de nunca mais casar. Eu estava com 43 anos nessa idade, nessa época. Nunca mais casar e gastar todos os minutos da minha vida para o reino. De preferência trabalhando para crianças necessitadas, crianças que sofrem. Então, quando eu voltei de lá, eu comecei meu programa
Eu cheguei de Singapura no dia 3 de outubro, no dia 4 eu estava na frente do Morro Dona Marta, naquela pracinha onde as crianças ficam brincando, ali na Rua da Matriz, esquina com São Clemente, em frente ao posto de gasolina, as crianças ficavam ali brincando. Então eu peguei meu violão, fui para lá, levava uma caixa de sanduíche e uma jarra de suco, ou de maracujá, ou de caju. E ali eu ficava cantando com as crianças, depois nós orávamos, eu distribuía o lanche. E assim eu fui formando o meu grupo, que eu achei que eu ia ter um coral de crianças da favela. Até um dia em que o menino que tocava triângulo não foi. Os 12 irmãos dele foram. E eu perguntei por que ele não veio. Ah, porque ele está com muita dor de garganta. E eu orava pedindo a Deus uma oportunidade para eu subir a favela. Aí eu disse, será que a gente não podia ir lá? A senhora vai? Eu disse, vou. Então as crianças me levaram para a favela. Nunca mais eu me reuni com eles na rua. E quanto tempo a senhora ficou fora? Um mês. Um mês. Muito bom. Sendo a senhora uma mulher cristã, a senhora lidou com a morte com tranquilidade? Muito tranquilo, graças a Deus. Um ano depois morreu minha filha, minha amiga, orando comigo. Uma semana ela teve problema de lúpus e não superou, morreu. No mesmo mês que meu marido morreu, um ano depois ela morreu. Foi esse o início do meu ministério. O Deus que pode fazer todos os milagres não fez o milagre para mim. Mas eu continuo adorando esse Deus que sabe o que faz. E hoje a senhora tem um filho, não é isso? Eu tenho um filho que é casado, graças a Deus muito bem casado, e tem 3 filhinhos, são 3 netos que eu tenho, Glenn Martin, Laura Kay, Lindsay e Agatha. Lindos. Todo neto é lindo, né? Como é a relação da senhora com a Kay? A Kay é minha filha do coração. Ela é uma missionária inglesa judia. Ela é judia, nascida na Inglaterra. E quando eu estava fazendo uma campanha de pregações no Reino Unido, na campanha do Billy Graham, então eu estava pregando na Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, Inglaterra, Escócia, País de Gales. Uma das igrejas onde eu fui pregar foi a igreja dela. E quando eu estava ali, veio então toda a decisão dela vir comigo para o Brasil. A igreja dela mandou para ela ficar me ajudando no ministério. Ela dedicou a vida dela para trabalhar comigo para esse ministério, ajudando crianças que sofrem. E ela está comigo até hoje. Agora quem está sofrendo é ela, que ela está com câncer. Mas ela está fazendo tratamento e não sabemos o que é que Deus vai fazer, mas sabemos que Ele há de fazer alguma coisa. Então, a casa de Maria e Marta já tem quantos anos? 24 anos. 24 anos. Sim. E a senhora Vai fazer em outubro. faz 24 anos de outubro. Está preparando alguma festa? Não. A nossa festa é todo ano. Todo ano? Olha, é muito difícil você manter um projeto social com muitas encargos sociais para pagar, salários, férias e 13º salário, você prover tudo, tendo que trabalhar para manter isso aí. Para suprir, porque a oferta direta que nós temos é R$5.000 do pastor Silas Malafaia. Lógico que alguém pode dar uma oferta aqui, uma oferta ali, mas o restante eu tenho que tirar das ofertas. Quando eu vou pregar, que eu prego nas igrejas, sempre recebo uma oferta, porque eu não cobro para ir nas igrejas. Então a oferta é o que Deus coloca no coração da igreja. E tem igreja que tem um coração muito pequeno. Então eu tenho que, em 4 finais de semana, com vendas de CD, eu prego todos os dias. Por exemplo, domingo eu preguei, sexta-feira eu já não me lembro mais nem onde é que eu preguei. Eu só sei que eu preguei. Agora, sábado e domingo eu preguei na igreja congregacional no Rio, segunda e terça aqui em Salvador,
quarta-feira eu prego em Santa Cruz da Serra. E assim eu vou. O próximo final de semana eu sei que eu estou, acho que é em Governador Valadares. E assim eu prego todos os dias. Para poder levantar um dinheiro no final do mês que dê para pagar salários, pagar encargos sociais, consertar o que quebra, comprar comida, comprar material de limpeza, de higiene e tudo. São 3 refeições por dia para as crianças. Elas dormem na casa? Não, elas não dormem, elas vêm de manhã, tomam café. Quem vai para a escola de manhã, vai para a escola. Quem não vai, fica lá. Fazer os deveres. Então, eu tenho professoras para ajudar reforço escolar. Quando é 11h30 nós tivemos o almoço, eles descem para a escola, estavam na escola, sobem para lá, para almoçar, fazer a mesma coisa. Lá para as 4h da tarde, nós damos o lanchão da tarde. Eles tomam um lanche, ficam por ali, quem vem do colégio pode passar lá para tomar um lanche e vão para os seus barracos, é a hora que a mãe está chegando. São 148 crianças. Exato. Eu ia perguntar para a senhora exatamente sobre isso agora. Tem alguma coisa que a senhora se arrepende? Assim? Não devia ter feito ou devia ter feito nessa caminhada da senhora aí? Uma coisa que eu não devia ter feito. Não me lembro assim. Tem algo que a senhora tem um sonho aí no coração para fazer? Ah, sonho eu tenho. Eu tenho sonho de ter um lugar lá no Rio. Uma casa, um salão, para pregar o Evangelho dia de quinta-feira. Um lugar para o Ministério Atos 29, que é o meu ministério. O livro de Atos tem 28 capítulos, mas o meu ministério é Atos 29, porque é a continuação do ministério dos apóstolos. Porque toda carta, a Atos é uma carta que Lucas escreve para Teófilo. E toda carta tem saudação inicial e final, mas Atos não tem saudação final. Significa que é para a gente continuar o trabalho. Então eu tenho esse ministério, de dia de quinta-feira, de manhã e de noite eu prego. Mas eu já tive uma casa e depois não deu mais para pagar. Agora eu estou numa igreja. Eu vou lá toda quinta-feira de manhã e de noite, o pessoal vem. Mas eu queria ter um lugar meu. Sabe? Eu queria ter um salão grande. Ou pelo menos um apartamento onde eu pudesse... Um apartamento de 2 quartos. Que eu pudesse quebrar a sala, juntar com um quarto, fazer uma sala para eu pregar o Evangelho. Onde eu pudesse de noite já dormir lá, orando de madrugada, para no outro dia estar pronta para pregar a palavra. Onde eu pudesse guardar as coisas de Atos, sabe? Bíblias e material para doação, essas coisas. Isso é um sonho que eu tenho, mas eu vou dizer para você, é um sonho que é bem capaz de Deus resolver, porque cada dia ele me parece mais impossível, pelo preço dos imóveis em Botafogo. Né? Esse é o meu sonho. E o Atos 29, então, a senhora vê como uma instituição evangélica? Não é registrado, é só o meu modo de chamar o meu ministério. O meu ministério é Atos 29, porque eu continuo pregando o Evangelho e trabalhando para os pobres. E isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o trabalho da igreja primitiva. É pregar a palavra, orar e ajudar os pobres. Então esse é o meu ministério, é Atos 29. A senhora falava ontem também que nós somos a geração do arrebatamento. Jesus Cristo está aí, minha gente. Jesus Cristo está aqui, ele está voltando a qualquer minuto. Pode ser que eu não saia dessa mesa aqui. É nesse momento. E essa história lá em Israel está apontando para alguma coisa. Quando nós lemos, eu acho que todo crente devia entrar no site da NASA para saber o que está acontecendo no planeta. Aí ver o que está escrito na Bíblia. O site da NASA. A senhora é uma mulher muito inteligente e muito bem preparada, né? A senhora tem 4 faculdades. Todo o conhecimento que a senhora teve também, até com as próprias religiões de matriz africana, aqui na Bahia, que a senhora estudou,
assim, porque eu estudei muito sobre religiões. Eu estudei religiões e eu tinha uma sede muito grande de conhecer. Eu não sabia que eu estava procurando a Deus. E Deus disse, buscar-me-ás e serei achado de ti, se me buscares de todo o teu coração. Eu encontrei. Quando eu cheguei no Iraque, a primeira coisa que eu fui ver foi o garruá. Porque todo mundo acha que a feitiçaria vem da África. Vem não. O berço da feitiçaria é o Iraque. Lá é a Babilônia, tá? A civilização caínica. Não é? Então eu fui ver o garruá. Para ver o futuro. Eu era muito ocultista. Mas até que quando a palavra de Deus atingiu verdadeiramente meu coração, hoje eu tenho certeza do que eu creio. A senhora também falava que toda vez que Deus quer fazer algo novo, aparece uma mulher. Ah, é. Deus faz tudo novo através de uma mulher. Foi assim com Eva, não aconteceu nada no Éden até que Deus fez Eva. Não é? É. Então, para trazer, e foi a Eva que Deus deu a promessa do Messias. A promessa messiânica não foi para Adão, foi para Eva. E quando Deus teve que trazer o seu filho, ele falou com uma mulher, Maria. E assim, se você vê o ministério das mulheres na Bíblia, você vê que as mulheres não têm do que se queixar. Como a senhora vê a mulher hoje, na atual sociedade? A mulher hoje, ela está no engano. O mundo sempre entendeu que ele tinha que enganar a mulher. Porque você vê que quando Deus falou lá no Éden, ele chamou a mulher e o diabo, um com o outro, um em frente do outro, e disse, eu vou botar uma briga entre vocês dois. A briga vai ser entre a mulher e o diabo. Ele disse, eu colocarei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Tu ferirás o calcanhar, mas ele te esmagará a cabeça. Então, naquele momento, Deus estava dizendo para o diabo, você vai ver o que a mulher vai fazer com você. Ela vai parir um homem que vai esmagar o seu governo, o seu poderio, tudo mais. Sim. Então, de em diante, o diabo tentou atrapalhar a mulher. E tem mulheres que aceitam. Mas o que Deus traz de novo, ele traz através da mulher. Você vê que a mulher, ela é formada de uma forma diferente do homem. O homem Deus fez do barro bruto, mas a mulher nasceu do material burilado. Já era carne, já era sangue, já era osso, quando Deus fez. Mas Deus não soprou vida na mulher, ele soprou no homem. E a vida que está no homem já veio para a mulher. Por quê? Porque a mulher sempre vai representar a igreja. E o homem sempre vai representar Cristo. A vida não está na igreja, a vida que está em Cristo vem para a igreja. Como a vida que está em Adão é que veio para Eva. A vida que tinha sido soprada em Adão. Comanda a rebelião e é expulso de lá com um terço dos anjos, que são chamados de demônios. E do momento que houve esse pecado, esse querubim recebe o nome de Satanás, ou estrela caída. Deus não tomou nenhuma providência para redimir esses anjos que foram transformados em demônios. Pelo contrário, houve um trabalho todo esquisito a respeito deles. Existem demônios que estão soltos, existem demônios que estão presos, como está escrito em 1 de Pedro, está escrito em Judas, eles estão esperando o dia certo para que tudo aconteça. Era o shopping em Guarulhos. Hoje já tem o Salvador Norte, já tem o Bela Vista. Providenciar um almoço para a senhora vir aqui de mulheres. Alguma coisa específica para mulher. Vi a palavra que a senhora ministrou sobre perdão. A cura vem por perdoar. Mas hoje eu vou pregar hoje não é de mulheres. Hoje eu vou pregar ouvindo a Deus.
Ouvindo Deus. Rio Vermelho e Ondina. Ainda chama Largo da Mariquita? Chama, se chama assim. É aqui na frente. Eu sempre gostei E disso. aqui agora a gente vai passar no Largo das Baianas, lembra? Com Manolina. É. Eu gosto desse nome, é Maralina. Olha como está o mar. Então, a senhora vai ficar aqui nesse hotel. Nacional em... A igreja é ali naquela construção, tá vendo? Ah, sim, ali é é. a igreja. De frente pro mar. Agora... Ela é forte, sua graça é divina, não é sorte. Seu pai lhe fez bendita e ela brilha. Grande menina, ela pode, só não sabia. Ela só não sabia. Sofre, faz poesia, pra que decote? Se ela tem simpatia e nem é nobre, e rei chama de filha, ela vence por teimosia. Quem lhe deu toda essa ousadia? Quem desperta nela tanta alegria? Não é o príncipe de cavalo manco, foi aquele rei do cavalo branco.